Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo, bem-vinda à Igreja Presbiteriana das Américas. Com muita alegria, nós te acolhemos aqui nesse culto, transmitido pela internet, Facebook ou YouTube. Onde você estiver, curta a transmissão, isso é muito importante. Essa é a linguagem da internet, então é muito importante, ganha relevância quando a gente curte e também quando a gente compartilha. Mande essa mensagem, mande esse culto para as pessoas queridas que você tem, pessoas que são importantes na sua vida e que estão aguardando uma palavra de Deus, estão encantados, adorados, vão orar com a gente hoje ainda. Quando a gente precisa de oração, se esse é o seu caso, nós vamos orar juntos já já. Convide outras pessoas para estarem com você, com a gente. Vamos celebrar na presença do Senhor, porque esse é um tempo de busca. E todo aquele que busca, encontra. Deus tem sempre uma palavra poderosa para a nossa vida. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Se você está com a gente agora, é porque Deus tem uma palavra para a sua vida. E se Ele trouxe alguém ao seu coração agora, mande essa transmissão para outras pessoas, para que nós tenhamos mais pessoas conectadas nesse tempo precioso. Estamos hoje fechando uma série chamada De Carona com o Profeta. Na primeira semana nós nos encontramos com o profeta Eliseu, na segunda semana com o profeta Amós, na terceira semana com o profeta Obadias e hoje Abacuque. Então abra a sua Bíblia aí em Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19. Ele é conhecido como o profeta da esperança. Abacuque encontrou no seu tempo um lugar de palavra de Deus para o coração dele, para o coração das pessoas que ali estavam. Nós vamos observar como Deus é capaz de encher o coração da gente de esperança, apesar do que a gente está vivendo, apesar do que está acontecendo no momento. Era a perspectiva de Abacuque, mas acho que isso se aplica muito à nossa vida hoje, não é verdade? Apesar de tudo aquilo que a gente está vivenciando, como pode, como é que funciona, como é que Deus age na nossa vida de tal forma que o coração da gente seja cheio da presença dEle, e cheio da presença dEle nós possamos experimentar essa alegria que vem do Senhor para nós. Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19, Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19, eu quero convidar você a ler comigo, e hoje, de forma especial, nós vamos projetar o texto bíblico. Para quem estiver acompanhando a gente em casa ou em qualquer outro lugar, você vai poder ler. Eu queria te encorajar a ler em voz alta. É muito importante que você declare a palavra de Deus. É uma maneira da gente professar, declarar a palavra de Deus, porque a gente é alimentado pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Se você quer que a sua fé seja alimentada, você precisa da palavra. Pode observar, momentos de crise de fé são os momentos que a gente menos lê a Bíblia. Curiosamente, a crise de fé também é precedida por um momento de deserto espiritual. Quanto mais cheio de Deus você estiver, quanto mais cheio da palavra você estiver, mais o Senhor vai fortalecer a sua fé. Está pronto para ler? Projeta aí na tela, vamos ler juntos agora, a uma só voz. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. É assim que nos ensina a palavra do Senhor Deus. Quero começar trazendo a você uma perspectiva dentro do contexto vivido pelo profeta Abacuque. Quero dizer isso com uma frase: a perda da identidade espiritual é o caminho mais curto para o abismo. A perda da identidade espiritual é o caminho mais curto para o abismo.
A sociedade da época de Abacuque havia sido destroçada, absolutamente destroçada. Algumas características, algumas marcas, algumas referências que Abacuque nos traz no capítulo 1. Volte seus olhos aí para o mesmo livro de Abacuque, só que lá no capítulo 1. Veja como no capítulo 1, versículo 2 e 3 apresenta uma série de marcas ou de características de sofrimento do povo. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Essa é a primeira marca, violência. Segunda, veja, versículo 3. Porque mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Quero apresentar a vocês uma tela para que você acompanhe, junto com a gente, algumas dessas marcas desse tempo difícil. Primeira marca é a marca da violência. A violência estava presente nas ruas, no tempo do profeta Abacuque, a iniquidade, o pecado, a dissimulação, deliberado, lá estava. A opressão, e essa é uma marca social importante, mas também uma marca religiosa daquele tempo. Litígios, destruição, contendas, injustiça. Cada uma dessas características, cada uma dessas marcas que aí estão, elas apresentam, elas revelam, elas significam um pouco dessa sociedade destroçada, destruída, complicada, vacilante, capenga, que é uma das marcas inequívocas da perda da identidade espiritual como o caminho mais curto para o abismo. Quero que você veja essa tela e me diga, hoje em dia, isso acontece? Violência, iniquidade, opressão, litígio, destruição, contendas, injustiça. Cada uma dessas palavras reflete a perda da identidade espiritual do povo. E essa realidade, minha gente, essa realidade seria patrocinada pelo próprio povo. O povo de Deus foi se desviando, foi se afastando, e os justos padrões de Deus foram torcidos ou dobrados. E a pergunta que eu faço para o texto, e que eu quero convidar você a pensar, é o que se pode esperar de uma comunidade cujos valores estão neste nível? O que se pode esperar? Qual é o tipo de esperança que pode ser aplicada ao coração de gente que está vivendo esta realidade? Como é que a gente pode chegar para essas pessoas desse tempo, ou para essa cultura que ali está, dizer, olha gente, vai dar tudo certo no final, olha, tem uma luz no fim do túnel, olha, não desista não. Aonde que nós vamos encontrar uma palavra humana capaz de reverter toda essa história que está diante dos olhos das pessoas? Nós não estamos falando de uma coisa distante, não. Nós estamos falando de uma coisa do dia a dia, da rua, da casa, da sua casa, do vizinho, da vizinhança, da parentela. Nós estamos falando de coisas que acontecem com as pessoas o tempo inteiro, e cada uma dessas coisas que marca a perda da identidade espiritual, ela também aponta para esse abismo que ali estava. E é curioso porque a Bíblia nos diz isso no Salmo de número 42, versículo 7, que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. A perda da identidade espiritual gerou um abismo, mas esse abismo da perda espiritual gerou outro abismo. E à medida que a vida passa, essas marcas que foram referidas anteriormente, elas passam a ser não uma exceção, mas uma regra. É a regra da violência, é a regra da iniquidade, é a regra da opressão, é a regra da destruição, é a regra da contenda, do litígio, da injustiça. Cada uma dessas marcas terríveis que aqui estão, era a normalidade dos dias de Abacuque. E eu pergunto a você, está longe dos nossos dias? Parece com os nossos dias? Um abismo chama outro abismo, que se pode esperar de uma comunidade cujos valores estão nesse nível. O profeta clama ao Senhor. Abacuque clama ao Senhor, e ao clamar ao Senhor, ele recebe de Deus uma mensagem. Essa mensagem era uma mensagem muito forte.
Deus diz a ele que, além de todos os problemas que ele está enxergando, gerada pela perda da identidade espiritual do povo de Deus, que foi se afastando de Deus, do abismo que gerou outro abismo, está chegando o invasor. Os caldeus, os babilônicos estão vindo, eles vão tomar a região toda. Ou seja, além dos problemas que estão sendo vividos nessa realidade presente, quando ele olha para frente, ele não tem uma expectativa boa. O que ele espera é destruição. Os caldeus são famosos pela sua violência. Eles são famosos por tomar as cidades, destruir as cidades, romper com toda sorte de dificuldades, romper com todas as coisas. Eles são terríveis e a fama deles é essa. Esse cruel invasor revela exatamente isso, irmãos. Se já estava ruim, a tendência não era boa. Então, vamos voltar aqui. Como é que você pode chegar para alguém e dizer para a pessoa ter esperança? Fica animado, desiste não. Imagine bem, uma pessoa que está sob violência, sob iniquidade, sob opressão. E você diz para ela, olha, pode ficar tranquila, vai piorar. Lembre-se, toda essa história começa na perda da identidade espiritual. Toda essa história começa no tempo da perda da identidade espiritual, quando o povo de Deus vai se afastando do Senhor, vai se afastando dos princípios, vai se afastando da palavra do Senhor, e aí quando se afasta da palavra, a atitude também é de ausência da palavra. Não se vê palavra, não se vê atitude conectada à palavra. Essa perda da identidade espiritual, quero reafirmar, é o caminho mais curto para o abismo. Qualquer pessoa, qualquer instituição, qualquer cidade que vai perdendo a identidade espiritual, ela está a passos largos, a passos rápidos para o abismo, e aqui é um perigo terrível. Que situação é essa que aí está, meus irmãos? O que fazer nessa hora? O que fazer? O que fazer quando a gente tem uma certa esperança, mas essa esperança é consumida pela ausência de comprovação de que aquela nossa esperança era razoável? O que fazer quando a nossa alegria, a nossa expectativa estava grande em alguma coisa e essa história ia ser mudada, ia transformar a nossa realidade, entretanto a situação vai se deteriorando e aquilo que te dava alegria começa a te trazer um certo medo, uma certa angústia, uma certa ansiedade, uma certa inquietação, que a tendência que a gente tem é de ficar recolhido ou berrar. Quero afirmar a vocês que um credo teológico saudável nos faz fortes em dias de fraqueza. Leia comigo essa frase. Um credo teológico saudável nos faz fortes em dias de fraqueza. É nesse lugar de péssimas expectativas, resultado de uma realidade sofrida e de uma instabilidade crescente, que descobrimos o credo teológico de Abacuque, o credo teológico do profeta. Ele faz isso de uma forma extraordinária, porque ele vai afirmando do capítulo 1 até o capítulo 3, algumas verdades que precisam ser lembradas. É o credo teológico dele. É como se alguém perguntasse, encontrando com ele, e aí, Abacuque, como é que você está? Ele poderia estar despedaçado, ele poderia estar entristecido, ele poderia estar com seu coração em frangalhos, mas quando se perguntasse a ele, no que você crê? Aonde se baseia a sua fé? Do que a sua fé é feita? Aonde você coloca a sua confiança? Quem é que te enche de esperança? Aí o profeta começa a responder. Ele diz coisas assim, porque ele sabe quem é Deus. Ele sabe quem é Deus. Ele sabe quem é Deus, e saber quem é Deus enche o coração dele de esperança. Saber quem é Deus enche o nosso, o meu e o seu coração de esperança. Quem sabe quem é Deus, quem Deus é, quem Deus realiza o poder dele, a operação dele na nossa vida, quem coloca a sua vida nas mãos de Deus, vai receber da parte dele. Esse é o nosso credo teológico. Segundo, ele sabe que o Senhor é o governante justo e é protetor do seu povo e não pode tolerar o mal e a injustiça. Então, apesar de saber da instabilidade de hoje
e da instabilidade crescente em razão da chegada dos caldeus, o coração dele, sabendo quem é Deus, Deus traz a ele a segurança, ele sabe quem é Deus, sabe que Deus é justo, sabe que Deus é cheio de misericórdia, sabe que Deus é cheio de graça, sabe que Deus é o protetor do seu povo, então o seu credo teológico tem essa realidade. E essa convicção é reforçada pela fala do Senhor ao profeta. E o profeta, no capítulo 2, versículo 2, ele é desafiado a escrever esta profecia de forma tão larga, tão grande, em tábuas tão grandes, para que qualquer pessoa possa ler, até quem passar correndo. Era um desses registros que o profeta trazia no coração dele. Era algo para alimentar o coração do profeta. Era algo para alimentar o coração do povo por meio do profeta. Era a verdade, era o credo teológico dele, sustentado na sua relação com o Senhor. E aqui tem algumas questões, essas informações basilares até aqui. Primeira, a sociedade estava terrivelmente mergulhada num processo de autodestruição. Segundo, um terrível invasor, os caldeus, estava a caminho, e a sua famosa crueldade impunha terror. Como vencer isso? Como resistir a essa carga de notícias ruins? Como resistir a essa enxurrada de palavras de morte? Como? O conhecimento de Deus formava, orientava o credo teológico do profeta. Do lado de fora, caos. Do lado de fora, caos total e absoluto. Caos total, do lado de fora. Mas do lado de dentro estava havendo uma ministração do Senhor. E essa ministração, ela tem uma sustentação teológica saudável. Deus estava trazendo para ele uma revelação importante. Isso não se trata de um reforço mental. Escuta só. Não se trata de uma capacidade mental, daquilo que a gente diz de alguém, não, fulano tem uma cabeça boa. Não é isso. Embora tudo isso seja bom, tudo isso é importante para a nossa vida, mas não é sobre isso que a Bíblia fala. A Bíblia não está falando de uma pessoa que pensa positivo. A Bíblia não está falando de uma pessoa otimista. A Bíblia está nos levando a pensar e a repensar no nosso credo teológico, no que a gente crê. No que é baseada a nossa fé, em quem nós confiamos. Veja, queridos irmãos, que essa coisa do pensar e da nossa mentalidade, isso é muito importante, mas o que está acontecendo aqui é uma construção espiritual. E essa construção espiritual, ela está sólida, porque ela está sobre bases teológicas saudáveis e a vivência contínua. Tudo isso dá origem a uma declaração, ou uma das declarações mais emocionantes de toda a Bíblia. Caminha comigo mais uma vez. Lembra do início dessa história? Sociedade destroçada, destruída, todas aquelas marcas que a gente acompanhou diante dos olhos deles, sendo vivida na vida, na casa, na família, na cidade. Depois você toma conhecimento, Deus está te falando que vem um invasor, e ele é muito forte, ele é cruel. No meio dessas enxurradas de notícias complexas, como permanecer de pé? Abacuque tem um credo teológico saudável. Ele sabe quem é Deus. Ele se relaciona com o Senhor, ele caminha na presença de Deus, ele vai buscar ao Senhor e ele escuta a voz de Deus, e por mais que Deus esteja falando algo terrível que vai acontecer, ele estava ouvindo a voz de Deus. Não há lugar melhor para nós estarmos do que ao lado, dentro da presença de Deus, caminhando com o Senhor, ouvindo a voz do Senhor claramente ao coração da gente. Isso mantém a gente de pé. É isso que mantém a gente de pé no meio dessa enxurrada de notícias terríveis do texto e as notícias terríveis do nosso dia. Essa construção teológica saudável fez com que ele pudesse declarar: a figueira pode não florescer, a videira pode não dar uvas, a safra de azeitonas pode falhar, a lavoura pode não produzir alimentos, o curral pode estar sem ovelhas e os estábulos sem bois. Tudo isso pode acontecer.
Tudo isso está acontecendo. Tudo isso vai acontecer. Não há como não enfrentar esta realidade. Tudo está diante do povo de Deus, tudo está diante do profeta, tudo está esclarecido ali, descortinado diante deles, tudo está diante deles. Apesar disso tudo, apesar de perceber todo esse quadro, apesar de observar toda essa tristeza, todo esse sofrimento, ele declara isso, olha, ele vai dizer, olha, a figueira pode não florescer, a videira pode não dar uvas, a safra de azeitonas pode falhar, a lavoura pode não produzir alimentos, o curral pode estar sem ovelhas e os estábulos estar sem bois. Seu credo teológico saudável faz com que ele tenha força para dias de fraqueza. Um credo teológico saudável nos faz fortes em dias de fraqueza. O que dizer diante de uma catástrofe anunciada como essa? O que dizer? Desesperar, uma coisa natural. Desesperar é natural. Perder a esperança e chegar ao desespero é algo natural. É absolutamente normal. Entretanto, o que Deus está construindo no coração do profeta e a partir dele é um olhar absolutamente lógico, fundamentado na palavra do Senhor. Se o coração dele estivesse nisso, ele estaria perdido. Se o coração da gente estiver naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente pode ter, se o nosso coração estiver fincado, formado sobre uma base que vai ser arrancada da gente, é a nossa maior tristeza. Porque se o nosso coração estiver em algo que pode ser retirado de nós, o que é que sobra? Como reage o profeta? Como reage o profeta? Ele descreve tudo o que estava acontecendo. Ele sabe o que vai acontecer. Deus que falou com ele. Isso aqui não é uma hipótese. Ele não está falando de uma conjectura. Ele está falando de algo real, pesado, complexo, difícil, de uma realidade tenebrosa diante dos seus olhos. Mas a despeito de todas essas coisas, a frase dele é: eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Como pode? Diz para mim, como pode isso ser? Como pode isso acontecer? Como pode alguém ter uma capacidade mental para, a despeito de tudo que está vendo e aquilo que virá, dizer, não, eu me alegro? Essa não é uma fala de uma mente alienada. Essa não é uma fala de alguém que não tem os pés no chão. Essa não é uma fala de alguém que está completamente fora da realidade. Essa não é a fala de alguém que não leva a sério os problemas reais da vida. Essa não é uma fala de alguém acostumado a um triunfalismo que é capaz de ignorar os cenários diversos da existência humana. Essa é a fala de alguém que sabe o que está acontecendo, mas alguém que teve a construção teológica saudável para saber quem é Deus, para saber quem é o Senhor, para saber do seu relacionamento com Deus, e o seu relacionamento com Deus fortalece a sua fé e o leva a exultar no Deus da sua salvação. É isso, é essa realidade que é diferente. Não se trata de fazer uma mentalidade positiva, olha, vai dar tudo certo, pensa positivo que vai dar tudo certo. Não é isso. O que nós estamos falando aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é de uma palavra que Deus deu ao coração de um profeta, homem como você, ser humano como nós, carne e osso, vivendo as agruras de uma sociedade destroçada, vivendo a iminente invasão de um reino pesado, cheio de agressividade e violência, como eram os caldeus. Mas a despeito de toda essa realidade, de não ter o que comer, da sociedade se enfraquecendo plena e completamente, não se trata de alguém alienado, não se trata de alguém que não está vendo o que está acontecendo ao redor, não se trata de um triunfalista, vai dar tudo certo, é só vitória, não é isso que a Bíblia ensina.
palavra de Deus nos leva a pensar em Deus e não na gente. O assunto não somos nós, o assunto é o Senhor. Por isso ele é capaz de dizer, todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo para nós, ele não está sozinho, Deus está com ele. E eu quero dizer para você, você não está sozinho, Deus está com você. Essa verdade bíblica muda completamente a nossa concepção da vida. Esta é a realidade vivida pelo profeta Abacuque. A tristeza seria algo razoável, a tristeza é algo esperado, o medo, o desespero faz parte dessa realidade. Contudo, meus queridos irmãos, a fé nos leva a viver além do óbvio. É isso que a fé faz. A fé nos faz viver além daquilo que todo mundo vê. A fé nos faz viver além do que todo mundo sente. É isso que faz a diferença. Mas não é fé, uma fé triunfalista. Não se trata de uma fé alienada. É uma fé fruto de um relacionamento saudável com Deus. É fé fruto de um credo teológico saudável, de um relacionamento firmado na presença do Senhor, porque aí nós vamos ser chacoalhados para um lado ou para o outro, a enxurrada vem, nós vamos ficar sendo jogados para lá e para cá, mas os nossos pés estão fincados sobre a rocha. O frescor divino nos faz enfrentar o calor dos tempos do deserto e a caminhar sem desistir apesar de todas as circunstâncias. O frescor divino nos faz enfrentar o calor dos tempos de deserto e a caminhar sem desistir, apesar de todas as circunstâncias. O profeta sabe que a salvação está nas mãos do Senhor e essa segurança inunda o seu coração e a mente. Por isso eu quero reafirmar, um credo teológico saudável nos faz fortes em dias de fraqueza. Em meio ao caos de uma sociedade destroçada e diante de um invasor feroz, a teologia saudável permite que ele sinta a presença da fortaleza que é o Senhor Deus. E aí ele diz, o Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor Deus é a minha fortaleza. É a declaração do profeta. É a declaração do povo de Deus, é a sua, é a minha fala em tempos tão complicados, instáveis, inseguros como este. O Senhor é a minha fortaleza. As cidades daquela época, meus irmãos, vocês sabem bem disso, eram cidades cercadas por muralhas, defendidas por torres e portões fortes. Há relatos de muralhas com 7,5 metros, e às vezes com 2, 3, para que a cidade fosse plenamente protegida. Então as pessoas construíam a cidade, e algumas delas eram cidades chamadas fortificadas, e a cidade funcionava dentro, e nas extremidades tinham torres, para que ali naquelas torres eles pudessem acompanhar se havia invasor, de onde ele estava vindo, se era forte, se era fraco, se era amigo ou se era inimigo. Os portões, em alguns períodos eles foram evoluindo e começaram a folhear os portões de bronze para poder suportar o fogo. Uma cidade fortificada era uma fortaleza para os seus moradores. Só que aconteceu um problema. Esse avanço da engenharia dava a sensação de segurança e a confiança deixava de ser posta em Deus. Eu chamo isso de transferência da confiança. Transferência da confiança. As cidades eram fortificadas, muralhas eram feitas, torres eram feitas, portões grandes, portões folhados a bronze, ou seja, a transferência da confiança ia para onde? Para as muralhas, para as torres, portões. A transferência é uma coisa muito comum de acontecer. Nós corremos o risco de transferir a nossa confiança para pessoas, para o sistema, para circunstâncias. É muito normal acontecer isso. Só que a Bíblia quer nos alertar para a gente trazer essa reflexão para o coração e para a nossa mente. A transferência de confiança foi um problema teológico para aquele tempo e continua a ser um problema teológico para hoje.
Tem três lados dessa mesma história. Em um lado estão os que dizem não precisar de uma fortaleza porque Deus é a sua fortaleza. Não precisam da fortaleza porque Deus é a sua fortaleza. No outro lado estão aqueles que dizem não precisam de Deus, aqueles que não precisam de Deus como a fortaleza, porque ele já tem a sua fortaleza. Primeiro, não precisam da fortaleza porque Deus é a sua fortaleza. O segundo, não precisam de Deus porque ele já tem a sua fortaleza. O terceiro é aquele que diz assim, eles edificam fortalezas porque sabem que edificar a fortaleza é uma sábia estratégia de segurança, sem contudo perder a absoluta confiança em Deus. Deu para entender a diferença entre os três? Se por um lado tem aqueles que dizem, não, eu não preciso da fortaleza, Deus é a minha fortaleza. Outro lado você tem aquele que, não preciso de Deus, a fortaleza é a minha fortaleza. E aí você pode conjugar as duas coisas, compreendendo de forma simples que a construção da fortaleza é uma estratégia da engenharia, é algo positivo, é algo bom, mas eu não abro mão do Senhor como a minha fortaleza, porque o meu coração não está nisso. Então eu nem fico vulnerável, porque eu tenho estratégias que Deus deu para que nós possamos nos cuidar, nos prevenir, nos guardar, nos proteger. Mas eu não abro mão do Senhor que é a minha fortaleza. Dá para entender isso? Regiões complicadas. É melhor não passar ali. Não, eu vou passar e vou passar tranquilamente, porque Deus é a minha fortaleza. Algumas pessoas cometem este ato, tomam esse tipo de decisão, se afastando do bom senso. Tem coisas que nós já sabemos, é melhor não fazer agora. É melhor não seguir por essa rota. Precisamos repensar a nossa rota. Talvez eu devesse tomar mais cuidado. Talvez fosse ideal que eu evitasse a aglomeração. Talvez fosse bom que eu usasse a máscara, que eu higienizasse as minhas mãos. É uma proteção, é uma fortaleza humana. Mas isso não significa que eu não tenha fortaleza divina. E não é porque eu tenho fortaleza divina que eu não preciso disso. Nós podemos ter as duas coisas. As cidades fortificadas pelo povo de Deus mantinham o Senhor como fortaleza, mas não abria mão dessas cidades serem fortificadas. Existe um equilíbrio, alguma coisa saudável. Credo teológico saudável. É disso que eu estou falando. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Davi compôs um cântico em 2 Samuel 22, 33, onde ele declara, a frase dele é linda, Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Davi foi um dos maiores guerreiros do seu tempo. Um dos maiores guerreiros do seu tempo, e uma das marcas mais relevantes da sua caminhada com Deus foi manter a sua confiança no Senhor, o que fica perfeitamente nítido ao afirmar, Deus é a minha fortaleza. Ele declara no Salmo 27, versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? De todos os lados você tem essa composição, aquele que pensou na cidade fortificada, é aquele que não abriu mão de Deus como a sua confiança, Deus como a sua fortaleza, faça a sua parte, ciente que Deus fará a parte dele, e se diante de um cenário tenebroso, complexo nós estivermos, nunca vamos nos esquecer que Deus é a nossa fortaleza. O Salmo 46, no seu início, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Fale comigo essa frase. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, diz o Salmo 46, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares,
Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, nós não vamos temer, sabe por quê? Porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É essa fala de Abacuque, diante dessa realidade de uma sociedade destroçada, de um tempo de instabilidade, de perigo por todos os lados. Ele se alegra no Senhor, ele exulta no Deus da sua salvação, ele declara com todas as forças da sua alma que Deus é a sua fortaleza. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, Abacuque está bem acompanhado com suas bases teológicas. Todos os textos referidos anteriormente dos Salmos de Samuel apresentam esse fundamento. Abacuque não tirou isso da sua cabeça, não é fruto de uma experiência individual, é resultado da construção de uma teologia saudável, de um credo teológico saudável. O que a gente crê vai fortalecer a nossa vida para os dias de fraqueza. A maneira como nós alimentamos a nossa fé, como nós construímos os fundamentos da nossa fé, o nosso credo teológico saudável vai nos manter firmes e fortes para vencermos as dificuldades. A lógica desse raciocínio nos leva a afirmar: se a cidade estiver fortificada, se estivermos protegidos e seguros, o Senhor Deus é a nossa fortaleza. Se a cidade estiver fragilizada, se estivermos vulneráveis e em perigo, o Senhor Deus é a nossa fortaleza. Vou repetir. Se a cidade estiver fortificada, se estivermos protegidos e seguros, o Senhor Deus é a nossa fortaleza. Se a cidade estiver fragilizada, se estivermos vulneráveis e em perigo, o Senhor Deus é a nossa fortaleza. O nosso credo teológico saudável nos faz afirmar, reafirmar, reiterar a nossa dependência, a nossa confiança e a nossa segurança no Senhor. É por isso, meus queridos irmãos e queridas irmãs, que nós vamos caminhando e lembrando. Isso não quer dizer que não haverá perdas. Isso não quer dizer que não haverá vale da sombra da morte. Isso não quer dizer que não haverá deserto. Isso não quer dizer que não haverá cova dos leões. Isso não quer dizer que não haverá fornalha de fogo ardente. Isso não quer dizer que não haverá tribulação. Isso não quer dizer que não haverá angústia. Isso não quer dizer que não haverá perseguição. Isso não quer dizer que não haverá fome. Isso não quer dizer que não haverá nudez. Isso não quer dizer que não haverá perigo. Isso não quer dizer que não haverá espada. A Bíblia já nos assegura que isso pode acontecer. A Bíblia já nos ensina que isso pode acontecer. Isso não quer dizer que nada vai nos acontecer, não. Isso não quer dizer que não haverá problema, que não haverá dificuldade, que nós não passaremos apertos. Isso não quer dizer isso. O que acontece, meus irmãos, como diz Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A perda da identidade espiritual levou o povo ao abismo. Um abismo chama outro abismo. Uma sociedade marcada por injustiça, por violência, por iniquidade, por opressão, por litígios, por contendas, todas as marcas referidas, versículos 1, 2 e 3 do capítulo 1, que mostra essa realidade. O profeta ora, clama ao Senhor, e Deus o avisa: os caldeus vêm aí. Ele não tinha razão para ter esperança. O racional seria tristeza. Normal. Desequilíbrio, instabilidade, inquietação,
ansiedade, normal. É o que se espera de uma realidade como essa. Mas veja, do que era feita a fé de Abacuque. O que o alimentava, o que enchia o seu coração, o que permitia que ele visse o que estava além de todas as coisas. Como lidar com essa realidade, gente? E aí que nós aprendemos que um credo teológico saudável nos faz fortes nos dias de fraqueza. Abacuque declara: olha, eu posso perder todas as coisas, mas ainda assim eu vou me alegrar no Senhor. Cá entre nós dois, que razão havia para ele se alegrar? Humana. Qual a razão humana que havia para ele se alegrar? Dá para você entender que não é uma reprogramação mental? Dá para entender que não é otimismo, não é pensar positivo, não é dizer vai dar tudo certo no final? Não é isso. Não é isso. O que acontece é algo espiritual, é sobrenatural, é resultado desse credo teológico. Ele sabia em quem ele cria, então ele pode se alegrar no Senhor, ele pode exultar no Deus da sua salvação. A sua esperança não está na não vinda dos caldeus, não está na solução dos problemas da sociedade e do seu tempo. O seu coração está no Senhor, e quando o nosso coração está no Senhor, do lado de fora pode estar um caos, mas internamente aqui no nosso interior, algo muito poderoso está sendo construído pelo Deus da nossa vida. É aí que pode se alegrar, é aí que pode exultar, é uma alegria muito forte. É aí que ele pode dizer com todas as letras: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Aleluia. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Eu não serei parado, eu não serei detido, eu vou avançar, eu vou prosseguir, porque o Senhor está comigo. Ele vai me conduzir e eu vou firme, caminhando na presença do Senhor. É isso, gente. Não é colocar o coração naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê, é viver pela fé. É tendo a sua fé não triunfalista. Presta atenção. Não é fé alienada. Não é fé triunfalista. É fé bíblica. É fé saudável. Eu posso crer. Por quê? Porque o Senhor está enchendo o meu coração de esperança. Eu posso crer porque o Senhor está enchendo o meu coração de alegria. Isso não quer dizer passar por lutas. Não estou falando de não ter perdas, que infelizmente nós já tivemos milhares e milhares de perdas. São perdas sofridas, são vidas maravilhosas que foram arrancadas de nós. Estou falando de passar pelo vale da sombra da morte. Estou falando de passar no deserto, mas nunca sozinho. Nunca sozinho. Deixa eu te falar uma coisa. Para você que perdeu uma pessoa querida nesse tempo, ou em qualquer tempo, é sempre muito difícil. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. A pessoa é arrancada da gente. É essa sensação que a gente tem, não é? Mas nada pode separá-la, separar esta pessoa amada do amor de Deus. Deus a toma e oferece a ela um amor que não tem igual, é absolutamente extraordinário. E para nós, que choramos, que sentimos saudades, Deus nos dá o seu amor, e seu amor nos consola. Você não está passando pelo vale da sombra da morte sozinho, sozinha. Deus está com você. Nós não atravessamos desertos sozinhos.
O povo de Deus, apesar de tudo que o povo fez, Deus nunca deixou de estar com o povo na travessia do deserto, em busca da terra prometida. Eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele me faz andar altaneiramente. Do que é feita a sua fé? Do que a sua fé é construída? Deus reservou para a gente, nesse tempo, o profeta da esperança, para encher o nosso coração da presença do Deus Todo-Poderoso, para fazer a gente crer, não na realidade que vai ser mudada, mas nós continuamos a crer, apesar, a despeito de todas as coisas, porque a nossa fé não está baseada naquilo que a gente vê. A fé nos arranca da mesmice, a fé nos arranca do óbvio, a fé nos abre a visão para que a gente enxergue aquilo que Deus tem separado para cada um de nós. Eu quero orar com você nessa hora, quero pedir você a se unir a gente em oração nesse momento. Quero convidar toda a comunidade que está agora com a gente na internet, esteja com a gente em oração. Esse é um tempo de clamor ao Senhor, esse é um tempo de oração, de busca da presença de Deus. Esse é um tempo em que o Senhor administrar a nossa vida, o coração, dá da gente aquilo que Ele tem separado para o coração da gente. Vamos orar. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, lembrando de tantas pessoas queridas e amadas que hoje choram a saudade dos seus entes queridos. Nós não temos palavras consoladoras. A única possibilidade de consolo é aquele que vem da parte do Senhor. Consola, Senhor. Consola. Consola. Nós oramos por aqueles que estão enfermos e clamamos ao Senhor pela bênção da cura em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, responda a oração do teu povo que clama nesta hora por cura. Cura, Senhor. Usa remédio, usa os profissionais da saúde. Faz isso independente deles. O Senhor é que sabe. Nós cremos no poder do Senhor em curar e nós clamamos ao Senhor, cura, para a glória do teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão tão preocupados com as questões financeiras e econômicas, Pai. Isso é muito legítimo, Senhor, é muito complicado, mas o Senhor é capaz de nos dar alternativas, saídas. O Senhor vai abrir portas, nós vamos confiar ao Senhor. A nossa provisão está nas mãos do Senhor, Pai. Nós cremos na intervenção do Senhor, no socorro do Senhor também nessa área da nossa vida. Deus amado, nós oramos pelos governantes para que eles possam entrar em acordo. Senhor, dê sabedoria a eles, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela Alaide, Maria Helena, Walter, Enzo, Alzeni, Inês, Ruth, Vicente, Soninha, Dona Lúcia, e nós oramos por consolo, Senhor Deus, ao coração do nosso irmão Zias, toda a família do Odair, que foi chamado à presença do Senhor ontem à noite. Nós oramos, ó Deus, pela Bernadette e toda a família do Arisley, chamado à presença do Senhor na quinta-feira. Pai, continua trazendo o consolo e o conforto do Teu Espírito Santo sobre cada um deles. Mas nós também queremos agradecer ao Senhor pelas curas já recebidas,
pelas vitórias que o Senhor já nos concedeu. Nossas mãos também estão cheias de gratidão e de louvor ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Aniversariante de vida, de casamento, muito obrigado. Obrigado pelas alegrias que antes eram normais, mas hoje se tornaram super especiais. Obrigado pelas mensagens de encorajamento, pelas mensagens de vídeo que a gente pode receber ou enviar, pela alegria da gente encontrar, mesmo que à distância, os nossos familiares tão preciosos. Deus querido, continua a encher o coração da gente de alegria, de gratidão e de louvor ao Senhor, pelas bênçãos que nós estamos clamando ao Senhor nessa hora, crendo que elas chegarão. Já nós agradecemos e já nós estamos celebrando essa vitória. Se elas demorarem, o Senhor vai nos dar paciência, e se elas não chegarem, o Senhor vai nos dar paz. Por isso, desde já, nós queremos celebrar e agradecer, em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor.